Olá pessoal, meu nome é Júnior Sales e hoje nós vamos falar sobre traumas. O que é um trauma, o que causa um trauma e como tratar. Você tem memórias recorrentes de uma determinada situação carregada por uma carga emocional? Você sente dor, angústia, uma situação, uma sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento? Bem, todos esses são indícios de que você possui um trauma. Mas afinal de contas, o que é um trauma? Bem, trauma é a consequência de uma situação muito estressante e muito marcante para uma pessoa. Vale lembrar aqui que a situação em si não é a causadora do trauma, mas sim a maneira como a pessoa interpreta essa situação. Então, um mesmo evento, uma mesma situação, por exemplo, pode desencadear traumas em algumas pessoas e em outras não. Então, cada um de nós temos uma maneira de reagir em uma determinada situação, em um determinado evento. Mas por que eu estou falando tudo isso daqui? Porque geralmente é comum se ver pessoas falando coisas do tipo: ah, nossa, isso aí te causou um trauma, você está assim por causa dessa situação. Ah, isso acontece comigo o tempo todo, isso acontece comigo todos os dias. Isso não é motivo para você ficar assim. Então, como eu disse, cada um de nós tem uma maneira de reagir a um determinado evento. Então, o que eu quero propor para vocês aqui é para vocês não menosprezar o trauma da outra pessoa. Mas então, Júnior, o que causa um trauma? Bem, um trauma ele pode se instalar devido a um evento muito estressor, como por exemplo, um acidente de carro, um acidente de moto, uma perda, ou outros eventos não tão fortes assim, como uma separação, perda do emprego, uma humilhação que a pessoa passou. Todos esses eventos podem desencadear o trauma em uma pessoa. E afinal de contas, como resolver esse trauma? Bem, uma situação traumática ela tende a acontecer, esse trauma tende a se instalar em você e com o tempo isso passa de forma natural. Mas se isso por acaso não aconteceu, se já tem um período de tempo e você ainda continua com trauma devido àquela situação, um profissional deve ser consultado. Nesse caso, um psicólogo pode contribuir muito para você. Ele vai, junto com você, verificar qual foi a situação causadora do trauma e como aliviar os sintomas, sinais e sintomas desse trauma, até que você fique bem novamente. E claro, vale lembrar que a terapia é um processo, você não vai chegar com uma simples sessão e vai resolver o seu trauma. É um processo gradual que aos pouquinhos você vai se sentindo melhor com o passar do tempo. Ah, só lembrando que a gente aqui da psicologia ainda não faz psicoterapia, somos graduando em psicologia ainda. Bem, resumindo, trauma é sim uma coisa séria, é algo que pode causar um prejuízo na vida da pessoa. Então, uma mesma situação, relembrando, uma mesma situação pode ser causadora de trauma para uma pessoa e não para outra. Então você pode, por exemplo, passar por uma situação como um assalto e ser algo comum. Já para outra pessoa, essa mesma situação pode ser algo que cause um trauma na vida dela. Então não julgue a outra pessoa dizendo coisas como: ah, isso é normal ou isso acontece. Cada um de nós temos uma maneira de reagir a um determinado evento. E se você gostou desse vídeo, eu acho que ele é importante para alguma pessoa, você pode ficar à vontade para marcar ela aqui nos comentários ou compartilhar esse vídeo. Até mais!